mas hoje nós temos alguns pontos muito importantes para tratar da hermenêutica. As técnicas que eu irei apresentar para os irmãos hoje, ela é técnica de libertação. Quando eu digo de libertação, são aquelas técnicas próprias para você desenvolver, se você desejar, um comentário da Bíblia, se você quiser. Eu vou ensinar para vocês hoje algumas técnicas que, se você desejar escrever um comentário da Bíblia, usando a técnica que eu vou lhe ensinar, você consegue fazê-lo, tá bom? Como eu acredito que deve ter algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez, e talvez outras que cochilaram no momento da minha ministração, eu vou aqui fazer uma rápida recapitulação. Ora, nós abrimos a nossa palestra com esse texto do Salmo 119, desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, e o explicamos. Trabalhamos a definição de hermenêutica, dizendo que hermenêutica é disciplina da teologia exegética que ensina as técnicas de interpretação e a maneira de aplicá-las corretamente. Nesse aspecto, nós explicamos a enciclopédia teológica, comparando-a a um edifício de 5 andares. Primeiro andar, teologia exegética; segundo, teologia histórica; terceiro, teologia bíblica; quarto, teologia sistemática; e quinto, teologia prática. A seguir, nós apresentamos que dentro do Novo Testamento há 3 significados básicos e fundamental da palavra hermenêutica. A primeira é interpretar, a segunda é traduzir e a terceira é explicar. E de acordo com Atos capítulo 8, versículo 30, nós descrevemos, a partir de Paul Ricoeur, que a hermenêutica é a ciência que se ocupa do estudo da compreensão do texto, sendo essencialmente a tarefa de compreender texto. E naquele momento eu disse aos irmãos, compreender mais para explicar melhor. Depois disso, nós falamos sobre os objetivos da hermenêutica, e o primeiro é traduzir o texto original, tornando compreensível em língua vernácula. E na ocasião nós mostramos os manuscritos do Novo Testamento, falamos algumas coisas a respeito de crítica textual e apresentamos como a tradução às vezes interfere no sentido do próprio texto por causa de perspectivas teológicas, por vezes defendida pelo próprio tradutor, outra pelo próprio método usado na tradução da Bíblia Sagrada. E nesse caso nós falamos sobre 4 versões principais: a versão Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, NVI e a Bíblia King James 1611 e a Bíblia BTX, como versões que usam métodos diferentes para traduzir o texto, dando-nos, portanto, alguns conceitos. Um ligado diretamente ao sentido literal da palavra do hebraico no grego, o outro, às vezes, traduzindo ou interpretando esse sentido. Depois nós falamos que o segundo objetivo é compreender o texto dentro do seu ambiente histórico-cultural e léxico-sintático. E explicamos, portanto, a importância do histórico-cultural e também da interpretação teológica a partir de Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, que diz: não usará o homem roupa de mulher e não usará a mulher roupa de homem, porque é abominação ao Senhor. Depois nós falamos que o terceiro objetivo é explicar o texto, explicar o sentido do texto com todas as justificativas possíveis. E nesse caso nós tomamos como exemplo o Evangelho de João, onde ele diz qual é o objetivo do seu Evangelho. Dividimos o Evangelho de João em 3 partes e mostramos como deve ser uma interpretação em cada uma dessas partes a partir do próprio objetivo do livro. E depois explicamos que o último objetivo é tornar a mensagem das Escrituras compreensível ao homem moderno. E ontem ainda nós falamos sobre
a questão do contexto, fazendo uma introdução para a aula de hoje, explicando o sentido etimológico da palavra contexto e também da importância do contexto. Agora, eu quero falar com vocês sobre os tipos de contexto. Nós temos no material que está nas suas mãos, nós colocamos aí 4 tipos de contexto. Contexto inicial, contexto imediato, contexto remoto e contexto gramatical e lógico. Isso significa que a tarefa que eu tenho hoje, ela é muito extensa, poder explicar 4 tipos de contextos, obviamente que tem mais, no meu livro Hermenêutica Fácil e Descomplicado eu falo do contexto histórico-cultural, eu falo do contexto literário, e no entanto, para nós realizarmos a nossa atividade de interpretação, acredito que esses 4 tipos de contexto podem nos ajudar. E eu quero começar falando desse primeiro tipo de contexto, que é o contexto inicial. Mas se você procurar em qualquer livro de hermenêutica, você não vai encontrar esse tal de contexto inicial, porque isso daí não foi uma percepção própria que eu incluí no meu livro. Quase ninguém fala no aspecto de contexto inicial. Isso se deve, na verdade, ao aspecto que eu já observei, que determinados livros, como o livro de Provérbios, por exemplo, pela natureza própria do livro de Provérbios, as referências ou as perícopes ou o texto não possui contexto anterior e nem que sucede, pela própria natureza do livro de Provérbios, que eu já vou conversar com vocês sobre isso aqui. Repita comigo todo mundo o contexto inicial. O que eu quero dizer com isso? É a própria frase ou versículo em que um termo foi usado. O que eu quero dizer é o seguinte: a maioria de nós, quando vamos pregar ou ensinar, nós escolhemos uma perícope. Uma perícope é qualquer seção da escritura que você escolheu para estudar ou para pregar. Em hermenêutica chama-se de perícope o próprio texto que você escolheu. Quando você escolhe o texto, às vezes você escolhe um parágrafo, às vezes você escolhe um versículo, às vezes você escolhe metade de um versículo e alguns chegam mesmo a citar apenas uma palavra de um versículo. E, no entanto, a interpretação deve se seguir inicialmente baseada principalmente no texto que você está lendo. Você deve, como já disse nas aulas anteriores, compreender adequadamente o texto que você está lendo com aquelas ferramentas que eu já apresentei a vocês. E eu quero citar aqui para vocês o exemplo de Provérbios 22 e 28. Quando nós vamos interpretar qualquer texto de Provérbios, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender a natureza dos provérbios. Pelo menos nós temos no livro chamado Provérbios 3 tipos de provérbios ou que deram origem aos provérbios. Primeiro, nós chamamos de provérbios campestres. Os provérbios campestres são aqueles provérbios que usam elementos da natureza para poder ilustrar um dito de sabedoria. E é possível que esses provérbios eles tenham sido desenvolvidos ainda durante o período de peregrinação do povo de Israel no deserto. Esses provérbios são como aquele que utilizam os animais, utilizam as plantas para poder, com base nesses animais e nas plantas, o provérbio vai citar coelho, vai citar lagartixa, vai citar galo, vai citar coelho, cita aranha, cita uma variedade de animaizinhos para extrair dali uma sabedoria prática. E esses provérbios são chamados de provérbios campestres. A segunda característica dos provérbios são os provérbios chamados provérbios citadinos, que são os provérbios da cidade.
São aqueles provérbios que foram ensinados na corte, que foram ensinados para os filhos dos políticos, para os filhos dos homens ricos, para aqueles que estavam ligados ao palácio, às escolas palacianas. E esses provérbios são chamados provérbios citadinos, e boa parte desses provérbios foram desenvolvidos quando o povo de Israel já estava estabelecido em Canaã. E esses provérbios, portanto, serviam para a instrução não apenas da classe conhecida como os sábios, mas também dos filhos desse e de todos aqueles que estavam ligados ao palácio. E a última forma de provérbios são os chamados provérbios abstratos, que são provérbios teológicos, ou melhor dizendo, em vez de abstrato, provérbios teológicos, que são provérbios como o número 8, que fala a respeito da sabedoria, que são provérbios de caráter mais abstrato. Então, quando você fala do livro de Provérbios, você está falando, portanto, de uma coletânea de máximas de sabedoria breve. É esse o sentido da palavra marshal no hebraico, que quer dizer provérbios. Nesse sentido, portanto, como o provérbio se trata de uma coletânea de ditos de sabedoria ou de ditos sapienciais breve, então um verso que antecede o verso que você está lendo talvez não corresponda ou esclareça aquele texto que você está lendo, porque pela própria natureza dele é uma coleção de ditos sapienciais. Era como nós fizéssemos hoje, por exemplo, você entra na internet e pede assim, frase de motivação. Aí o Google lhe dá uma variedade de sites que tem ali uma variedade, uma coletânea de provérbios, de ditos sobre motivação. O provérbios que nós estamos falando aqui, ele tem essa mesma característica aí, que eles foram todos eles o quê? Reunidos dentro da tradição histórica de Israel e posta adiante no livro. Na verdade, nós temos mesmo os provérbios ligados à classe dos sábios. Então, quem adquiriu o nosso livro A Família no Antigo Testamento, quando nós falamos sobre os provérbios, tem uma introdução bem longa sobre a sabedoria, e quem adquiriu a Revelação e História, eu também trato especificamente da sabedoria judaica como gênero literário. Então, entendendo um pouco da natureza do livro de Provérbios, como pouco eu disse, eu selecionei esse texto aqui, que é Provérbios capítulo 22, versículo 28, que se trata de um texto que todos nós conhecemos muito. Por que nós conhecemos esse texto? Porque todas as vezes que quer se falar do costume da igreja, ou se quer falar de uma tradição, costuma citar esse texto. Não remova os marcos antigos que por tradição colocaram vossos pais. Eu já tive mesmo a experiência, eu não estou contando historinha, de um pastor de uma igreja que eu estava participando na reunião do ministério. Ele ia consagrar o irmão Marcos, que era um diácono já idoso, que mais dormia na porta da igreja do que atendia, ia consagrá-lo ao presbitério para que ele pudesse sair da portaria da igreja, do trabalho de diaconato, e ficar dormindo, obviamente, no púlpito. Né? Você dormia lá, ia dormir no púlpito. E um irmão, eu estava presente na reunião, quando um obreiro levantou e disse, pastor, não podemos fazer isso, porque a Bíblia diz, não remova o marco antigo. Meu Deus! Não, mas você acha que é brincadeira, mas não é brincadeira. Então, outras vezes, quando alguém quer falar sobre um costume ou uma tradição, eu estive numa igreja no Paraná, que a igreja começou a partir
da cozinha que a igreja tinha uma cozinha, e com essa cozinha, aí cozinha de lenha, aí bem lá na década de 50, uma cozinhazinha de lenha, e com a comida que era feita ali, a igreja juntou dinheiro, construiu um templo maravilhoso. E o pastor queria mudar essa cozinha, porque já não atendia mais aquela cozinha do ano 50. Hoje poderia a igreja, sendo rica, ter uma cozinha industrial, e ele não conseguia fazer a mudança da cozinha antiga pela cozinha industrial, porque os irmãos diziam que ele estava quebrando a tradição, estava removendo os marcos antigos. Então, eu escolhi esse texto aqui porque ele sempre está presente. Se você ler do Mensageiro da Paz, eu já li um texto do Mensageiro da Paz que estava dito: ame a Assembleia de Deus ou deixe-a. E o texto que estava em epígrafe é esse: não remova os marcos antigos que por tradição colocaram vossos pais. Mas será que o texto quer dizer isso mesmo? Então vamos começar a aprender aqui essa questão aí do contexto inicial. Então, nós estamos falando do livro de Provérbios que não tem contexto. Se você ler Provérbios 22, 27, você vai ver que o verso 27 não tem nada a ver com 28. E se você ler o 29, você vai perceber que não tem nada a ver com o 28. Então, esse contexto é irregular, não existe termos que possam diretamente, argumentos que ajudem a explicar pela própria natureza que eu falei. E eu aqui estabeleci algumas traduções para vocês. Primeira, Arque: não removas os marcos antigos que por tradição colocaram vossos pais. A King James Fiel: não remova os limites antigos que teus pais estabeleceram. A NVI: não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Você pode observar que a tradução da NVI é uma tradução mais longa. Repita comigo, é uma tradução mais longa. Por que a mais longa? Porque o tradutor se propôs a explicar o texto. Então ele alongou o texto, porque ele não apenas traduziu o que tinha que traduzir, mas também explicou o texto. Se você for observar, a King James ela é mais sintética, porque ela procurou traduzir literalmente o texto e não quis acrescentar nada além. A NVI, ela explicou, não mude de lugar os antigos marcos. Ela explicou que limitam as propriedades, mas esse texto que limitam as propriedades não tem no original. Foi o tradutor que acrescentou para interpretar ou explicar o texto. Por isso eu disse para vocês que hermenêutica não é apenas traduzir, mas também interpretar e explicar. No caso aqui nós temos um grande exemplo a partir da NVI. Vocês perceberam que em vermelho está tudo em conformidade. Não removas, não mude de lugar, que quer dizer a mesma coisa. Os marcos antigos, os limites antigos, os antigos marcos. Então eu tenho aqui a palavra marco e limite ligado aí diretamente aos dois textos. Então o que eu preciso fazer inicial? Como esse texto não tem contexto, olha, e essa regra aqui vale para todo o livro de Provérbios, tá bom? Como não tem contexto, o que eu preciso inicialmente? Identificar o verbo principal. E é claro que o verbo principal aqui é remover, que está pedindo para não remover. Remover é a palavra-chave, mas remover o quê? Se eu digo não remova, você pede que haja um complemento. Não remover o quê? Aí ele traz os marcos antigos. Só que a palavra marco ou limite antigo, dependendo da tradução, é justamente o termo cultural. Ali está culto tal, mas foi o Paraíba que errou na hora que estava digitando, tá? É o termo culto tal, mas era cultural. Tá? O termo cultural ali que é o marco ou
limite. Então, o que eu tenho aqui inicialmente? Eu tenho um termo, um verbo, que ele é importante, que é não remova. Eu tenho aqui um dado ou uma palavra cultural. Essa palavra cultural é descrita melhor pela palavra marco, que é o limite, que é a palavra cultural. Como eu não sei o que é um marco, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar um dicionário bíblico para entender o que é o marco. Quando você pegar um dicionário bíblico, o marco, ele vai dizer para você que são duas coisas. Primeiro, uma pedra onde estava inscrito o limite do terreno, ou então estaca que delimitava o terreno. Então, não remover o marco ou não remover a estaca seria, portanto, deixar de sinalizar inicialmente a pedra ou a estaca que delimitava o terreno. É esse o sentido, ok? Deu para entender? Mas isso ainda, eu comecei a saber que que a palavra principal aí, o verbo principal é remover. Sei que a palavra marco significa, então, um sinal, porque a palavra marco, no original hebraico, quer dizer sinal. É uma das variantes ou um dos sinônimos da palavra sinal, ok? Mas que aí foi traduzido como marco. Todo mundo está entendendo? Muito bem. Então, vamos lá. Então, como eu deveria, então, proceder com esse texto sem contexto? Primeiro, usar uma concordância ou chave bíblica para identificar a palavra-chave em outros contextos. Se eu tenho, portanto, não remova, é o verbo principal, mas marco é o foco e a palavra-chave principal, porque não remova o quê? O marco. Quem pôs os marcos? Vossos pais. Então a palavra marco é a palavra-chave. Então eu tenho que saber o sentido da palavra marco, e eu já sei que culturalmente podia ser estacas, que delimitavam o terreno, ou poderia ser pedras, que delimitavam o terreno, ou poderia ser uma pedra principal inscrita a extensão do terreno. Ok? Isso que eu sei culturalmente. Então, eu vou pegar a palavra marco e investigar aonde na Bíblia temos essa palavra de novo. Então, o que eu preciso fazer, todo mundo junto? Usar, leia comigo, usar uma concordância ou chave bíblica para identificar a palavra-chave noutros contextos. Presta atenção. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês a respeito de concordância. A concordância, nós temos dois tipos de concordância. A concordância verbal, que arrola palavras, e a concordância real, que arrola ideias. Qual é a diferença de uma e de outra? É da seguinte forma. Na concordância verbal, se você procurar a palavra marco, ela vai lhe dar a palavra marco em toda a Bíblia, com diferentes contextos e diferentes usos. Na concordância real, ela faz diferente. Ela te dá a palavra, mas coloca as palavras dentro do mesmo contexto. O que significa? Ela pega a palavra marco e vai, portanto, dizendo que a palavra marco aqui tem esse sentido. Aí coloca todos os versículos bíblicos onde o mesmo sentido aparece. Essas concordâncias reais, elas são mais difíceis de se achar, e a que eu conheço, por enquanto, é a concordância fiel do grego do Novo Testamento. Essa concordância, ela rola a ideia e não somente palavra. Mas o restante das concordâncias de chave bíblica, geralmente rola palavras, e essas palavras estão fora do seu
contexto. Se você pegar a concordância bíblica para a palavra Marco, vai jogar lá para Gênesis, para falar de fronteiras, de um território para outro, de quando Abraão, portanto, sai de um território para outro. A palavra Marco vai estar ligado também ao sentido de fronteira. Então, ela te dá um contexto muito abrangente e você tem que caçar qual é aquele contexto que está relacionado ao que você está procurando. Deu para entender? Concordância real e verbal. Outra coisa que eu quero orientar vocês. Quando você for comprar uma concordância, a concordância tem que ser em conformidade com a versão bíblica que você usa. Se você usa Almeida Revista e Corrigida, você tem que ter concordância da Almeida Revista e Corrigida. Você não pode pegar uma concordância da NVI e usar para Almeida Revista e Corrigida, porque a NVI usa outro tipo de vocabulário, como apresentei para vocês no texto anterior. Então, você não pode, na verdade, usar uma concordância que não corresponda à versão bíblica que você usa. Deu para entender? Ah, eu gosto da NVI. Então, vocês compre uma concordância da NVI. Eu gosto da atualizada. Então, compre uma concordância da atualizada, porque senão não vai dar certo. Não vai comprando qualquer concordância. Você tem que saber se a concordância que você está adquirindo corresponde à versão que você usa. Deu para entender, gente? Porque senão não vai dar certo. Porque você está usando o meio da revista corrigida e está pegando uma concordância da NVI, está pegando uma concordância da Bíblia Peregrino, da Bíblia Jerusalém, da tradução ecumênica da Bíblia, da King James, e não vai fechar. Então você determinou a sua versão da Bíblia, adquire uma concordância que corresponda a essa versão. Amém? E mesmo assim você tem que ficar atento que pode dar errado também. Quer saber por quê? Porque geralmente quando se faz a tradução do texto, é uma comissão de tradutores que fazem, às vezes até 6 ou 7 tradutores. Então, naquele texto de 2 Samuel, por exemplo, 22, que diz, faça a Deus o que quiser a Davi, se até amanhã eu deixar um só mijador de parede, como aparece na King James. Como eu trabalhei na organização da King James, eu orientei os tradutores que quando aparecesse a expressão mijador de parede, eles traduzissem 3 vezes essa palavra. Porque depois aparece Samuel, depois aparece outras 2 vezes a expressão mijador de parede no livro de Reis. A tradução ecumênica da Bíblia traduz mijador de parede 2 Samuel, mas no livro de Reis ela não traduz. Então, o que significa? Se você tem uma concordância da TEB, a TEB não vai apresentar que no livro de Reis aquela expressão aparece por 2 vezes, porque ali provavelmente foi um outro tradutor que traduziu e ele não traduziu mijador de paredes, ele acabou traduzindo como homem. E aí, portanto, houve uma discordância na tradução literal dos 2 textos. É nesse sentido que eu quis dizer, tá bom? Mas a King James não. Na King James nós pedimos aos tradutores, como a gente já conhecia essa falha da Bíblia TEB, a gente solicitou que eles correspondessem exatamente à tradução conforme já estava em Samuel. Então, nesse caso aqui, você precisa usar a concordância tem que corresponder à sua tradução da Bíblia, e assim, portanto, você vai identificar na concordância a primeira vez que aparece essa palavra Marco, dentro do contexto que você quer. Aí você encontra onde? Deuteronômio 19:14. Abre aí, Deuteronômio 19:14. Em Deuteronômio 19:14 é onde está essa prescrição da lei. Leia, por favor. Não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho,
que seus antecessores colocaram na herança que vocês receberam na terra, e o Senhor, o seu Deus, lhe dá para que dela tomem posse. O que nós fizemos? Com o uso de uma concordância, eu saí de um texto que não tinha contexto e fui para o livro de Deuteronômio, onde apareceu pela primeira vez a expressão não mude o marco do teu próximo, e agora, portanto, eu tenho o texto dentro do seu próprio contexto. Foi isso aqui que nós fizemos. Leia 27 e 17 ainda. 27 e 17 de Deuteronômio. Olha, irmãos, não dispense a concordância. Você que é estudioso da Bíblia, não dispense a concordância. Esse meu livro de hermenêutica aí, eu fiz com 4 versões da Bíblia e uma concordância. Concordância é importantíssima. Importantíssima. O que diz? Maldito aquele que arrancar o peito do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Já na Bíblia do irmão já falou o quê? O termo, não o marco, tá vendo? Já saiu de limite, já foi para marco, agora foi para termo. Por isso que é bom ter uma concordância que corresponda à sua versão. Se você observou bem, você notou que você tirou aquele verso que estava em Provérbios sem contexto. Com a concordância você descobriu o contexto real dele. E agora você pode, então, ensinar ou compreender o texto de Provérbios à luz de Deuteronômio, que significa que aquele Provérbios 22, 28 está refletindo a legislação que está em Deuteronômio. Então é, na verdade, um provérbio extraído da lei de Deuteronômio. Segundo lugar, todo mundo junto? Relacionar a referência que trata do mesmo sentido do texto selecionado. Foi isso que nós fizemos agora. Ali em cima, eu reuni todas as palavras marco na Almeida Revista Corrigida. Depois, eu identifiquei quais são as palavras marco que se identifica com Provérbio 22, 28. E agora, o terceiro, todo mundo junto? Ao encontrar a referência correspondente ao texto, verificar o contexto histórico, cultural e teológico. Então, como o livro de Provérbios não me dá esse contexto, mas Deuteronômio me dá. E qual é o contexto de Deuteronômio? Eu já disse para vocês. A primeira geração que saiu do Egito morreu no deserto, ficando só Caleb e Josué. Esta nova geração, ela está parada de frente ao Jordão para receber a entrega da lei por Moisés. Então, eles estão se preparando para entrar na terra. Acontece que o livro de Deuteronômio repete a lei do Sinai. Da divisão da terra de Canaã é em números. Então, o livro de Números faz, portanto, a divisão do território de Canaã. Cada tribo, portanto, tem um pedaço de terra em Canaã. E como é que funcionava? Presta atenção aqui. Eu explico isso no meu livro Família no Antigo Testamento. A organização social de Israel começava pelo Bet-Ab, casa do meu pai. O que era a casa do meu pai? A casa do meu pai era a tenda mais básica, onde estava ali um homem, uma mulher e os filhos nascidos dessa união. Ali é o Bet-Ab. Acontece que esse Bet-Ab, ele está dentro do Mispará. O que é o Mispará? A própria tribo. Então, uma tribo é composta de vários Bet-Ab, isto é, várias tendas que formam uma única tribo, que é o Mispará. E o conjunto das 12 tribos de Israel era o que se chamava de Edá Israel, a congregação de Israel, ou o povo de Israel, quando for, é a palavra Kahal, o povo ou a congregação de Israel. Mas tudo começa com essa unidade básica, que é o Bet-Ab. Quando você entende assim, o que acontece? Uma tribo, Mispará, recebeu
a terra, e agora ela tem que dividir essa terra pelos Bet-Ab, pelas famílias individuais. Deu para entender? Então, ao estabelecer essa divisa para as tribos individuais, acontece que um desses soldados, casado com mulher, com filho, poderia o quê? Morrer na guerra. E o fato dele morrer na guerra poderia significar, portanto, que a sua mulher e os seus filhos fossem roubados pelo seu vizinho, que voltou da guerra, sabe que eles estão desprotegidos e poderia, portanto, roubar-lhe o terreno ou parte do terreno. Como, por exemplo, como a gente tem até hoje aí, pessoas que pegam, constroem o muro 1 metro para dentro do outro terreno, dá uma confusão danada para desmembrar aquele negócio no cartório, da guerra, da briga. E o que o texto está pedindo é para não acontecer isso. O indivíduo volta da guerra, vê, portanto, aquela viúva e aqueles órfãos, e aí quer roubar parte do terreno dele. Por isso, não remova os limites antigos. Se você não entendeu ainda, eu vou lhe dizer como isso é importante. Porque essa terra é a terra que o Senhor deu àquele homem judeu. E aquela terra é a sua herança, a herança que o Senhor deu, e a herança que prova, preste atenção nisso, que prova que a sua ascendência está desde os primórdios da formação do povo de Israel. Aí você entende porque Acais queria aquela vinha, a vinha de quem? De Nabote, e Nabote não quis vendê-la, porque ele não pode vender aquela vinha. Ele não pode vender porque essa vinha faz parte da herança que o Senhor deu à família dele de geração em geração. Então ele não pode vender porque aquela terra é o testemunho, não apenas da sua identidade judaica, não apenas da sua genealogia, mas é o testemunho de que Deus foi fiel à sua família e ele tem herança em Israel. Então ele não pode vender essa terra. Por isso que Acais tem que tomá-la à força. Então, essa ideia da terra vai justamente dentro desse contexto histórico. Então, quando eles entrassem, poderia ocorrer isso, e o livro de Deuteronômio já antecipa, dizendo, olha, não remova os marcos antigos que colocaram vossos pais. Isto é, não roube o terreno alheio, não roube a viúva. É isso mesmo, a irmã está rindo, mas é isso mesmo. Não construa o muro 1 metro para dentro do terreno da viúva, do órfão. É isso. Não vai lá no cartório, o terreno está 12 por 30, dá um dinheirinho e manda pagar 10 por 15, sei lá, 10 por 12, sei lá. Diminuir o tamanho do terreno. Não faça isso. É isso que o texto está fazendo. Porque aquilo significa, portanto, um roubo, uma injustiça contra a propriedade que o Senhor havia concedido àquele judeu. Esse é o sentido ali. Então, nesse caso, 4, faça a aplicação que corresponde ao sentido do texto. E o sentido do texto não está falando de costumes, não está falando de tradições históricas. O sentido do texto está falando de justiça social. Deu para entender? É esse o sentido aí que nós temos, então, do contexto inicial. Então, o contexto inicial, ele significa que você deve entender o texto que você está lendo. Vamos repetir. Você tem que ler o texto que você escolheu. Você tem que saber o sentido do verbo principal, identificar a palavra-chave, recorrer a uma concordância bíblica para saber os outros significados daquele texto, onde aquela palavra aparece, identificar quais desses versículos corresponde ao sentido da referência do texto que você leu. Deu para entender? Depois fazer aquela mediação cultural, depois fazer a aplicação correta do texto. Ok? Por que estamos fazendo isso? Para nós não cometermos o erro que é chamado de
pseudoconcordância. O que é o erro de pseudoconcordância? É você fazer essas relações equivocadas dos versículos. Por exemplo, vou mostrar aqui mais uma vez, só para você ter uma ideia. Está vendo esse texto de Jeremias 31, 21, Ezequiel 39, 15, 2 Reis 23, 27? Aparece a palavra marco ali, nesses 3 textos. E qual é a pseudoconcordância? O texto de Ezequiel 39, 15, 2 Reis 23, 17, o marco nada mais é do que um monte de pedra para marcar que ali há um morto. Então, como o judeu não pode se aproximar de um túmulo porque ele ficaria impuro, então o que eles faziam? Colocavam um monte de pedra em cima, e aquilo ali era um marco, que o judeu, portanto, tinha que passar de longe para não se contaminar. Aí você não pode pegar essa palavra marco e jogar para lá, porque não remova os marcos, não fecha, porque ali ele está tratando de marco em outro sentido. E o caso de Jeremias 31 também é a mesma coisa. Na profecia, Jeremias está dizendo o seguinte, e tu, Jerusalém, põe para ti marcos, volta-te e arrepende. A ideia que Jeremias está dando para Jerusalém é o seguinte, vocês foram, mas vocês têm que colocar referências, marcos, para vocês saberem voltar. Lembra a historinha do João e Maria, do feijãozinho? O que Jeremias está dizendo é exatamente isso daí. Você está indo, vai fazendo, colocando os teus marcos para que você saiba como voltar. É isso que ele está falando. Entendeu? É isso que ele está usando como referência. E nenhuma dessas referências de marco se encaixa com o Provérbio 22, 28. Então, quando eu faço esse tipo de relação que indevida, é chamado de pseudoconcordância. E aqui, vou dar uma parte prática aqui para vocês. É isso que boa parte dos pregadores que decoram bastante versículo bíblico, parece uma metralhadora na hora de citar versículo bíblico, não percebem a pseudoconcordância. Então, como eu não vou falar mal dos pregadores, vou falar mal de mim mesmo como pregador. Eu tinha 16 anos, fui convidado para pregar numa festa de jovens. E o título é "E o deserto se transformará em águas vivas". Glória! Aí me chamaram para pregar na abertura do trabalho, que era quinta-feira, que afinal de contas, né, os mais famosos põem para sábado e domingo, os fraquinhos põem para abrir o evento. Mas mesmo assim eu me senti feliz em abrir o evento. E aí, meu irmão, eu fui lá, peguei a minha concordância do Orlando Boyer, fui selecionando aonde tinha palavra com água. Tudo que era palavra, fui selecionando água, mas só que eu pulava, tinha assim, não, esse aqui não serve para o que eu quero falar. Não, esse aqui não serve para o que eu quero falar. Eu sei que é o seguinte, chegou um momento do texto que eu estava falando sobre a profecia de Isaías do milênio, que os desertos se transformarão em água, e eu todo empolgado, e se nesta noite a sua vida está um deserto, não foi, é todo empolgadão, né? Se nesta noite a sua vida está um deserto, se a tua vida está seca, se você não encontra um oásis para você, eu quero lhe dizer que aqui está na palavra de Deus que diz que a sua vida se transformará em rios, a água vai fluir, e agora flui. Quando eu acabei de pregar, o pastor falou assim, meus irmãos, os pregadores que vão pregar depois vão ter dificuldade de pregar, porque o rapaz já falou tudo que tinha que falar de água na Bíblia. Só que o que ele não percebeu é que eu falei tudo fora do contexto. Porque esse texto que eu estava falando lá do Isaías lá, que a água vai descer, era um texto que está ligado à profecia do milênio, não é para agora. Não é agora.
Eu não posso querer que aquele texto se cumpra agora, se aquele texto é um texto para o milênio. Então, o que eu fiz? Eu fiz pseudos concordâncias. Eu fui pegando versículos fora do seu contexto. E Deus é misericordioso, os irmãos deram glória a Deus, teve salvação de alma, mas estava tudo fora do contexto. Oi? Estava no mistério. Então, a pseudo-concordância. E nós, pregadores, temos esse hábito, sabia? De nós fazermos sermões temáticos e corrermos toda a Bíblia citando versículos com uma palavra-chave e, às vezes, na maioria das vezes, aquele versículo não corresponde ao tema que nós estamos ensinando, apesar de a palavra se encontrar dentro do versículo. Mas o contexto, a referência histórica, geográfica, profética, é completamente diferente daquilo que eu quero. Então é isso que nós chamamos de pseudo-concordância. Ok? Vamos continuar então. Agora vamos para o segundo. Contexto o quê? Imediato. Pega o teu material agora aí. Vamos lá, pega seu material. Vamos aí no contexto imediato, que o nosso tempo já está quase indo. Vamos lá. Pega aí. Pegou seu material? Todo mundo com a canetinha na mão, que vai precisar escrever. Ó, material na mão e Bíblia na mão. Abre a sua Bíblia no Salmo de número 139. Eu vou começar pelo mais fácil, Salmo de número 139. Tem um bem difícil aqui, mas como eu tenho aí na média ainda de eu tenho uns 50 minutos, eu acho que dá. Vamos lá. Salmo de número 139. Deixa a Bíblia aberta no Salmo de número 139. Eu te atrapalho andando toda hora de lá para cá? Eu vou ficar bem quietinho, então. Tá bom assim? Então vamos lá. Acharam aí Salmo de número 139? Acharam? Ok. Tá com o material aí, né? Então vamos lá. Quando nós falamos de contexto imediato, já tivemos a oportunidade de dizer que o contexto inicial é o próprio texto que eu estou lendo, que eu tenho que identificar o verbo principal, a palavra-chave, usar os recursos da concordância, evitar a pseudo-concordância, fazer a aplicação correta do texto, ok? O contexto imediato, leia comigo, todo mundo junto, ali. O contexto imediato é aquele que procede imediatamente ao texto que você está lendo. Vamos lá. Quando o texto está numa sequência ordenada, é um termo ou texto que precede ou sucede imediatamente o outro de modo lógico e coerente. Então agora nós estamos falando de um texto que tem contexto. Preste atenção aqui, está no material de vocês, mas preste atenção em mim. Nesse sentido, o contexto de um versículo é o parágrafo. Repita, o contexto de um versículo é o parágrafo. Por exemplo, quando você cita um versículo, esse versículo faz parte de um parágrafo. Você não pode entender esse versículo a parte do parágrafo. Então, o contexto de um versículo é o parágrafo. Repita comigo, o contexto do versículo é o parágrafo. O contexto do parágrafo do teu versículo são os parágrafos que antecedem e que sucedem o parágrafo que você está lendo. Vou simplificar. O contexto de um versículo é o parágrafo, o contexto do parágrafo é o capítulo. Deu para entender? Porque você está fazendo referência aos que estão antes e depois. Então, o contexto do parágrafo é o capítulo. Vamos lá? O contexto de um versículo é o parágrafo. O contexto do parágrafo é o capítulo. E o contexto do capítulo é o livro. Essa é a ideia. Do menor para o maior. Vamos lá. O contexto de um versículo é o parágrafo. Então, toda vez que eu for interpretar um versículo, eu tenho que compreender todo o parágrafo. Imagina alguém pegando Isaías, capítulo 1, versículo 10, que diz assim, 11, que diz assim, de que me adianta a mim
a multidão dos vossos sacrifícios? Quando vocês levantam a mão para orar, eu não ouço. Quando sacrificam, eu não recebo. Ora, alguém que pega um versículo como esse, fora do seu contexto, vai dizer que Deus está entrando em contradição consigo mesmo. Porque como ele não ouve a oração, como ele diz que não vai ouvir a oração, se ele que ordenou a oração? Como ele diz que não vai aceitar o sacrifício, que foi ele que ordenou o sacrifício? Parece que Deus está entrando em contradição. Mas isto é quando você lê o versículo fora do parágrafo. Porque quando você vai ler o parágrafo, você sabe o que aquele versículo está dizendo, porque todo o parágrafo esclarece o versículo. Então, o contexto de um versículo é o parágrafo, o contexto do parágrafo é o capítulo, e o contexto do capítulo é o livro. Muito bem. Abra a sua Bíblia no Salmo 139. Que nós vamos aprender, então, como organizar esses parágrafos. Vou dizer a vocês que a melhor forma de organizar o parágrafo tem alguns métodos para fazermos isso, mas eu não tenho tempo para ensinar esses métodos. Então eu já vou pegar aquilo que a Sociedade Bíblica já fez, aquilo que a King James já fez, aquilo que a NVI já fez, que foi estabelecer os próprios parágrafos. Como a maioria de vocês tem Almeida Revista e Corrigida ou Almeida Revista e Atualizada, eu vou começar por essas duas versões. Na Almeida Revista e Corrigida, como na Almeida Revista e Atualizada, toda indicação de parágrafo, quando é um texto em prosa, ou toda indicação de estrofe, quando é um texto poético, aparece com a primeira letra em negrito. Olhe o Salmo de número 139 da sua Bíblia e verifica se a palavra Senhor, o S está mais escuro do que o restante. Esse é um negrito. Agora, pode acontecer o seguinte, de você usar uma Bíblia com má impressão, porque nós temos na edição de Bíblia, nós temos as chamadas edições econômicas. Tem muitas formas de edição de Bíblia, mas existe uma das formas que é a edição econômica. Essa edição econômica é uma Bíblia barata, com papel de menos qualidade e com impressão de menos qualidade para vender a Bíblia barata. E geralmente essas Bíblias econômicas, de edição econômica, acabam não trazendo esse tipo de recurso. Deu para entender? Mas se você tem aí a corrigida e a atualizada, você vai identificar o negrito. Quantos identificaram aí na sua Bíblia? A maioria. Que bom, muito bom. Então, aonde que aparece esse negrito? Aparece no verso de número 1, depois aparece no verso de número 7, depois aparece no verso de número 13, depois aparece no verso de número... Muito bem, vamos repetir de novo. Aparece primeiro no verso, depois no verso, depois no verso, depois no verso... Preste atenção no que eu vou dizer aqui para você. Preste atenção que isso é importante. Do Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia na corrigida está estruturado desse jeito. Deu para entender? Toda a Bíblia está estruturada desse jeito. Eu estou tomando o Salmo, que é mais prático e rápido, mas esse princípio pode servir de Gênesis a Apocalipse. O que significa que você agora está se assenhorando de uma técnica que lhe ensina a compreender a estrutura do capítulo ou do livro que você está lendo, por meio do parágrafo. Então, se eu sou pregador, né? É bonito. Se eu sou pregador... Queridos e amados irmãos, abra sua Bíblia no Salmo de número 139. O Salmo de número 139 tem 4 divisões principais. A primeira no verso 1, a segunda no verso
7, a terceira no verso 13 e a quarta no verso 19. Quantos podem dizer amém? Aqui, não, nessa brincadeira que eu estou fazendo para a gente perceber, é que essa própria estrutura já é a tua argumentação, já é a exegese do texto, já é a comunicação da estrutura do texto para o entendimento dele. Então você sabe que o Salmo 139 tem 4 divisões. Uma que começa no verso 6, a segunda no verso 7, a terceira no verso 13 e a quarta no verso 19. Eu posso pegar o livro de Gênesis, fazer a mesma coisa. Posso pegar qualquer livro da Bíblia e fazer a mesma coisa. O livro de Isaías, capítulo 1, tem 7 divisões principais. A primeira divisão está no verso 1, a segunda divisão, e aí vai, entendeu? Não importa. Mas é essa a estrutura. Vocês viram, com licença, vocês viram aqui no material a estrutura? Porque a Bíblia está diferente. Quer que eu dê uma olhadinha na sua Bíblia para ver? Vamos ver. Deixa eu ver. A sua Bíblia. Rapaz, tá azul essa letra? É? É, a tua letra é azul, né? Que tradução é essa aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. A dele é Almeida Corrigida Fiel. Vamos comentar então aqui. A dele é Almeida Corrigida Fiel. Por que a dele não tem? Porque a Almeida Corrigida Fiel, ela não é publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. E essa divisão de parágrafos é copyright da Sociedade Bíblica do Brasil. Entendeu? Por isso que ela não tem. Mas ela não criou um outro recurso. Por exemplo, a NVI não tem o negrito, mas a NVI criou o seu próprio sistema de delimitar o parágrafo. Então, várias Bíblias têm os seus recursos. A Corrigida Fiel não tem, porque ela não criou esse recurso. Deixa eu ver. Tem certeza que não aparece? Aparece sim. Não aparece não? Não aparece não? O senhor não está mais em negrito não? Sabe o que é? Aquela Bíblia com aquele papelzinho, entendeu, meu amigo? A King James. Não, a King James atualizada também não aparece essa estrutura. Tá vendo? A King James também não aparece essa estrutura. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. A importância, então, de eu estar com uma Bíblia que possa me ajudar. Às vezes nem tanto pelo texto, nesse exato momento, que você pode continuar com a Bíblia King James. Mas se você tiver uma corrigida do lado, como eu falei, confira sempre o texto em 4 versões diferentes. Quando você pega na corrigida, a corrigida vai te dar essa estrutura. Então tem uma corrigida para te acompanhar essa estrutura. Se faltou pregador, entendeu? Tá todo mundo esperando o pregador chegar lá dos Estados Unidos. Não chegou a tempo. Pastor fala em cima da hora para você, ó, tu vai pregar, prepare, vai tirar a oferta já, pode subir que tu vai pregar. Com essa daí não resolveria teu problema, mas com a corrigida em 5 minutos você faz seu sermão, que já tem a estrutura. E para os mais modernos que usam notebook, tablet? Também muito melhor ainda, mas aí depende do... Não, a gente tem vários softwares que têm esse tipo de recurso, se for o caso. Mas é um software caro e não é o que a maioria tem, né? Nem o que a gente está querendo fazer aqui, que é uma coisa imediata, aprender a usar. Mas alguns softwares têm. Tá? Vamos lá, então. É o Logos, BibleWorks, são tudo softwares que trazem esses recursos aí que eu estou falando. Tá bom? Então, vamos lá. Deu para entender? Então, uma vez que eu já sei a estrutura do Salmo 139, eu preciso agora usar aquele recurso que eu usei no contexto inicial. Qual seja, ler o texto e identificar os verbos principais e captar a mensagem. O que o texto diz? Senhor, tu me sondas e me conheces. Mais o quê? Conhece meu assentar e o meu levantar. Mais o quê?
Não precisamos ir muito longe. Já sabemos que o verbo principal aí é o quê? Qual o verbo principal? Conhecer. Só que ele usou vários sinônimos. Sondar, conhecer, saber, entender. Tudo sinônimo do mesmo verbo. Deu para entender? Então você já sabe que o verbo principal aí é conhecer. Ok? Mas esta vocação está sendo dirigida a quem? A Deus. Senhor, uma vocação. Tu conheces. Aí o salmista começa a descrever tudo que o Senhor conhece. Não é isso ou não é? É isso? Concorda? Todo mundo concorda? Aí nós vamos agora lá para aquele caminho da teologia sistemática, que nós falamos da disciplina de teontologia, para você pensar qual é, na doutrina de Deus, o atributo que Deus conhece todas as coisas. Oi? Onisciência. Então, o tema da estrofe do 1 ao 6 é a onisciência de Deus. Escreve aí. Esse é o tema, a onisciência de Deus. Então, do verso 1 ao 6, trata da onisciência de Deus. Olha a vocação. Senhor, tu me sonda, tu me conhece, tu sabe. A palavra não veio nem à minha boca e tu já sabes. Então, ele está dizendo que Deus sabe todas as coisas. Qual é o atributo de Deus? Que ele sabe tudo? A onisciência. Então, o verso do 1 ao 6 trata sobre a onisciência. Então, escreve aí. Esse é o primeiro tópico, é a onisciência de Deus. Deu para entender? O segundo tópico, que começa no verso 7, também tem outros versos principais. Quais são os versos principais que aparecem aí? Escreveram a onisciência de Deus? No verso de 1 a 6. Agora, do 7 ao 12, também tem um outro verbo que se repete. O que você identifica aí? Alguém quer ler? Uns 3 versos, pelo menos? Vai. Para onde me irei do teu espírito? Pronto, para onde irei? Já tá claro aqui, vai. Verbo ir. Para onde fugirei? Fugir, que tem a ver com quase o mesmo sentido do ir, que está andando, vai. Se eu subir, tu está. Na altura tu estás, na profundidade tu também está. Tomar asas da alva é uma referência poética ao nascer do sol. Se habitar na extremidade do mar, é uma referência poética ao Mediterrâneo, onde o sol se põe. Isso daí você vai aprender em geografia bíblica, lá na primeira base, que é a teologia exegética. Até ali a tua mão. Até ali tua mão. Então o salmista está falando o que de Deus? Que aonde ele for, Deus estará. Qual é o atributo de Deus? Onipresença. Então escreve aí, a onipresença de Deus. A onipresença de Deus no 7 ao 13. Gente, e isso você pode fazer em todo o texto da Bíblia. Por isso que eu disse para vocês que esta é a ferramenta para você até fazer comentário bíblico. Você pode fazer comentário bíblico, você que gosta de escrever, você pode escrever um comentário do Salmo 139, fazer um livretinho aí, o comentário do Salmo 139, é essa estrutura aí que você vai usar. Isso aqui é libertador, essa forma aqui. O novo comentário da Bíblia, da Vida Nova, se você ler, você vai ver que ele usa justamente essa estrutura que eu estou ensinando aqui para vocês. Agora, acharam então a onisciência de Deus? Agora vamos para o 13 ao 18, é isso? Leia um pouquinho o texto do 13 ao 18 e vê o que você identifica. Pois assumiste meu interior. Oi?
Assumiste? Possuíste. Vai. Olha lá, Abraão. Vai. Oi? Como é que é? Entreteceste. Não vai falar, Senhor, entristeceste-me já no ventre da minha mãe. Pô, parece até maldição, né, mano? Pô, Deus te deixou triste já no ventre da mãe. Nem nasceu, já tá triste, pô. Não, é entretecer. Que é mostrar, entretecer que tem a ver com aquele contexto que a gente falou ontem, né? De entreter, tecer, devagarzinho, fio a fio. Continua. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Aí a palavra-chave, formado. Verbo formado. Então, ele está descrevendo que Deus tem todo o poder para fazer. Qual é o atributo de Deus que ele faz todas as coisas? Então escreve aí, onipotência de Deus. Então os versos 13 ao 18 trata da onipotência de Deus. Ó, já é o sermão de vocês duas já para vocês pregarem na próxima congregação. Entendeu? Vamos lá. A onipotência de Deus. Agora, o verso do 19 até o 24, o que acontece com ele? Ele sai dos atributos naturais de Deus, ou outros vão chamar de atributos incomunicáveis, alguns vão chamar até mesmo de atributos metafísicos, para os outros atributos morais. E ele vai colocar o problema do mal diante da situação. Como é que ele começa o verso 19? Pois falaram malvadamente Isso. contra ti. Já ficou claro aqui. Qual atributo de Deus ele está falando? Nesse caso aqui. Que ele está falando do homem mau, ele está falando de justiça, exatamente. Então, na quarta estrofe, fala-se da justiça de Deus. Então, na primeira estrofe, do 1 ao 6, tem a onipresença. Do 7, não, do 1 ao 6, onisciência. Do 7 ao 12, onipresença. Do 13 ao 18, onipotência. Do 19 ao 24, a justiça de Deus. Aí ficou para você colocar o tema lá em cima. Qual o tema da mensagem? Qual o tema da mensagem? Meu Deus. Qual é o tema que você vai dar essa mensagem? Os atributos de Deus. Só está falando dos atributos, não é isso? Então coloca aí os atributos de Deus ou outro título que você quiser. Então, na hora de pregar, você já sabe, meus queridos e amados irmãos, abre sua Bíblia no Salmo de número 139. O Salmo de número 139 tem 4 divisões principais. A primeira que vai do 1 ao 6, a segunda que vai do 7 ao 12, a terceira que vai do 13 ao 18, a quarta que vai do 19 ao 24. Quantos podem dizer amém? Na primeira divisão, ele é o Deus que tudo sabe. Na segunda divisão, ele é o Deus que está presente em tudo. Na terceira divisão, ele é o Deus que tudo pode. Na quarta divisão, ele é o Deus da justiça. Quantos podem louvar ao Senhor? Então, obviamente que fica bem claro aí que o que você fez aqui? Não inventou absolutamente nada. Ninguém inventou nada aí. Exatamente isso é que o texto diz, exatamente é isso a estrutura que o texto apresenta. Você só leu porque você tem uma formação teológica, porque você é aluno da ETADEB,
não é isso? Faz 2 anos de básico e médio na IPADEB, então você sabe esses fundamentos da própria teologia que vai lhe servir eficazmente para a pregação. Aqui você não inventou nada, tudo isso aí está na Bíblia, e é esse o tipo de sermão realmente o quê? Expositivo. Deu para entender? Agora, tem determinadas coisas aqui que tudo vai depender do seu conhecimento, não é isso? Porque se você observar, o Salmo de número 139, ele tem 24 versos. A organização de cada estrofe é uma sextilha dentro dos quartetos. Então nós temos aí 4 estrofes, que na poética bíblica nós chamamos de quarteto. Cada uma dessas estrofes tem 6 versos, que nós chamamos de sextilha. Aí como é que você coloca isso lá na pregação, se você quiser? O Salmo de número 139 está dividido em 4 partes. A poesia bíblica já determinou que se trata, portanto, de um quarteto com 6 sextilhas. Aí, velho, entendeu? Irmão, nunca vi tanta sabedoria. Então, aí tudo depende de como você sabe usar a argumentação, como você conhece a poesia bíblica, a estrutura da poesia bíblica. Porque nesse caso, você tem um texto poético, que você tem que conhecer o quê? A estrutura da poesia hebraica. Então você tem que saber, eu vou falar amanhã sobre a estrutura da poesia hebraica, mas eu vou falar alguma coisa sobre hoje. Porque a poesia hebraica, ela tem as suas estruturas, que são chamados os seus paralelismos. Paralelismo. Por exemplo, na nossa poesia, geralmente a gente quer ouvir a assonância sonora, como o rondó do capitão de Manuel Bandeira. Bam, balalão, senhor capitão, tirai esse peso do meu coração. Não é de tristeza, não é de aflição, é só de alegria, senhor capitão. Bam, balalão. Tudo termina com ão. Então eu tenho, na verdade, o quê? Um paralelismo sonoro. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Né? Eu tenho o quê? Uma assonância sonora. Então, a nossa poesia, nós nos acostumamos àquela poesia do ão, do paralelo sonoro. Mas na poesia hebraica, não é isso que a torna poética, não é o paralelismo sonoro, mas é o paralelismo de ideias. Aí essa é a grande diferença. Não é um paralelismo de sons, mas é um paralelismo de ideias. Então, na transmissão dessa ideia, ele pode usar um paralelismo sinonímico, no qual a segunda linha repete a mesma ideia da primeira linha. Pode ser um paralelismo antitético, na qual a segunda linha contrasta com a primeira linha. Pode ser um paralelismo climático completivo e assim sucessivamente. Agora vai depender do seu domínio do gênero poético. Como vai depender seu domínio do gênero profético, para você poder extrair os conceitos e os recursos da poesia hebraica. Então, o que nós estamos passando aqui é apenas um aperitivo para a gente saber como se comportar diante dessa estrutura. Mas a coisa vai avançando mais ainda. É só você dar uma olhada no Hermenêutica Fácil e Descomplicada, onde eu falo da estrutura poética. E quem sabe eu venho aqui só para falar de poesia hebraica na Bíblia. Bem legal também, tem muita coisa boa. Vamos continuar então? Deu para entender? Deu para entender? Muito bem. Vamos complicar um pouco agora? Então vamos lá. Ainda no contexto imediato, nós vamos trabalhar um contexto maior. Está vendo aqui ó, o que nós colocamos, que a gente conversou? Eu selecionei o versículo, então esse versículo está dentro de um parágrafo,
E esse parágrafo tem parágrafo que o antecede, tem parágrafo que o sucede, que forma o capítulo, ok? Então, no exemplo que eu estou dando aqui, nós estamos selecionando Isaías, capítulo 1, versículo 11. Alguém pode pegar uma Bíblia em Isaías, capítulo 1, Isaías 1, 11? Nós vamos fazer a mesma divisão de parágrafos, só que eu não vou deixar vocês fazerem tematizar o parágrafo, porque o capítulo é muito longo, tem 31 versículos. Então nós não vamos deixar vocês fazerem, eu já trouxe ele já pronto, só para vocês verem como percebe. Então Isaías 1,11 diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios. E não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Então, fora do contexto, como eu disse antes, alguém poderia dizer, Deus está se contradizendo, porque ele está condenando aquilo mesmo que ele instituiu, que foram os sacrifícios. Mas será que é isso mesmo? Então, um texto fora do seu contexto, como sempre se diz, é um pretexto, ou serve para um pretexto. Então, abre aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Então, esse versículo 11, ele tem como parágrafo que o antecede 1 ao 9 e tem 18 a 31 que são também constituintes do capítulo. Então eu selecionei o versículo 11. Esse versículo 11 tem os parágrafos de 1 a 9 e tem os parágrafos de 18 a 31. Agora você pega a sua Bíblia e vamos ver quantos parágrafos tem em Isaías. Vamos lá, pega a Bíblia. Quero ver você trabalhando agora. Vamos lá. Isaías 7. Vamos lá, quero ver se você aprendeu. Isaías 7. Isaías capítulo 1, perdão. Vamos lá. Identifica o negrito. Isaías capítulo 1. Capítulo 1. Isaías capítulo 1. Aonde é que aparecem os negritos? Vamos lá. Aparece no verso 1, correto? Visão. Então já tem um aí. Depois, do 2. Depois, no 4. Depois, no 10. 11? Continua. 21. 27. Quantos parágrafos tem Isaías capítulo 1? Só para ver. Quanto? Conta mais uma vez. Faltou um. O verso 1 é um parágrafo. Veio. Sem pressa. Verso 1 é depois do 2 ao 3. Depois do 4 ao 10. Depois do 4 ao 10. É isso? Depois, eu já fiz. Eu vou conferir aqui. Oi? 18. Todo mundo está entendendo o que está acontecendo aqui? Alguém não sabe o que está acontecendo aqui hoje? Está todo mundo entendendo. Vamos lá. Confere isso aí, ó. São esses aí que eu coloquei aqui. Aqui, vê se são esses, ó. O primeiro, que é o versículo 1. O segundo, que vai do 2 ao 3. O terceiro, que é do 4 ao 9. O quarto, que é do 10 ao 17. Ó, então, o nosso versículo ali, 11, ele faz parte do quarto parágrafo, que tem que ser lido do 10 ao 17, não somente ele. Depois, quinto, 18 ao 20. Sexto, 21 a 26. 7, 27 a 31. Deu para entender? Então, todo mundo compreendeu mesmo a estrutura. Ok? Então, se você usar esse recurso, você vai compreender adequadamente os parágrafos. Olha, eu já fiz os títulos, tá? Só para vocês darem uma olhada.
mas eu quero expor rapidamente sobre esse título. Verso 1. Título e descrição do período do ministério profético de Isaías. Dificilmente alguém arruma um argumento melhor do que esse aí, ó. O que o texto diz? Visão de Isaías, filho de Ido, é isso mesmo? Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve que ele viu de Jerusalém, de Judá, nos dias de Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Então, o versículo 1 já me diz o seguinte, ó. Esse aqui é o livro de Isaías. Por que título? Porque no hebraico, os nomes são dados ao livro pelas palavras principais dos primeiros versos. Por exemplo, Bereshit, Gênesis, porque aparece já na abertura do rolo, Bereshit para Elohim. Shilemot, para Êxodo, porque é a palavra que abre o versículo, Shilemot. Nosso nome, Êxodo, ele é grego, ele não é hebraico. Vaikra, que é o de Levítico. Bemidbar, que é número. Deu para entender? Devarim, que é o livro de Deuteronômio, que são os termos, as palavras hebraicas que abriu o rolo. Os nomes que nós temos do Pentateuco, por exemplo, são gregos. Éxodos, saída, Levítico, porque é endereçado à tribo de Levi, Deuteronômio, segundo a lei. Deu para entender? Mas no hebraico, os títulos são dados em função da primeira palavra do rolo. Então, o título Isaías é extraído do próprio primeiro versículo que diz visão de Isaías. Deu para entender? É descrição do período do ministério de Isaías. Por quê? Porque ali diz que ele foi profeta, que ele profetizou nos dias de Jotão, Acais e Ezequias. Está dando para entender? Então, o primeiro versículo situa o leitor. Trata-se do livro de Isaías, que ele profetizou para Judá no tempo desses reis. Aí o que acontece? Você que é um cara inteligente, vai pregar no livro de Isaías, você vai ter que ler o livro dos reis e talvez o das crônicas, porque a profecia de Isaías foi para Acais, Jotão e Ezequias. Então ele já deu o contexto para você. Então no livro de Isaías tem profecias que ele profetizou no tempo de Jotão, que ele profetizou no tempo de Acais e que ele profetizou no tempo de Ezequias. Aí você tem que ir ao livro dos reis, olhar a história desses reis e identificar aonde no livro de Isaías está a profecia para esse rei, que está lá dentro do livro de Isaías, que ele especifica o nome desses reis. Deu para entender? Então, essa descrição ela é muito importante. Esse princípio é o mesmo para o livro de Ezequiel, para o livro de Jeremias. Serve, é a mesma descrição, para você poder se situar. Como se ele dissesse assim, se você quiser compreender o livro do profeta Isaías, você tem que fazer uma incursão nos reinos de Jotão, Acais e Ezequias. Deu para entender? Muito bem. Isso é importante, isso é muito importante. 2. A queixa do Senhor contra Israel que não o conhece. E esse texto é muito legal. O boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, mas Israel não me conhece. Por que nós colocamos queixa? Porque é um queixume mesmo. Deus está lamentando, se queixando. Poxa, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura, eu criei meus filhos, os fiz racional e eles não me conhecem. Aí eu dei esse título, a queixa do Senhor contra Israel que não conhece. 3. A descrição do estado espiritual de Israel devido ao formalismo. Por quê? É onde entra aquele nosso texto, Deus condenando os sacrifícios.
Eu vou entender a condenação do sacrifício não no versículo 10 e 11, mas no versículo no parágrafo que antecedeu, quando Deus diz, ó, da planta do pé ao fio do cabelo não tem coisas deles. Eles estão doentes, eles estão enfermos. E, no entanto, eles continuam o quê? Sacrificando. Isso aqui que é importante. Sepulcro caiado. Por quê? O que Deus está condenando aqui? Esse formalismo, destituído de toda e qualquer piedade. Então, eles ofereciam os sacrifícios, aparentemente parecia que tudo estava bem, até o momento, portanto, que Deus revelou ao profeta o coração deles. Eles sacrificavam, ofereciam sacrifício, participavam das festas, mas o coração estava cheio de perversidade. Foi o profeta, portanto, que revelou. Isso é um ponto importante, porque a nossa fé, ela é sempre subjetiva. Eu não sei dizer se você é um homem de fé. Eu posso dizer que você é pela manifestação da sua religiosidade. Você vem para a igreja, você participa da ceia, você participa dos cultos, você dobra o seu joelho, você faz tudo como normalmente o crente faz, até o momento que o profeta revela que tudo aquilo não se trata de uma grande farsa. Você está apenas sendo um farsante, está fazendo tudo com formalidade, mas não tem realmente vida espiritual. É isso aí. Aí por isso que no versículo 11 vai dizer, então o que me adianta? Seus sacrifícios, se vocês não praticam a justiça, se vocês não são justos, se vocês não me adoram de coração, e assim vai. Aí do 10 ao 17, qual é o título? A condenação do culto hipócrita, onde estava o versículo 11. Então Deus estava condenando a hipocrisia do culto. 18 a 20, o que nós temos? Um convite ao arrependimento. De onde saiu? Vinde, pois, e arguir-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata. Né? Depois, 21 a 26, Jerusalém é julgada e purificada de suas mazelas. 27 e 31, os transgressores são julgados e condenados juntamente com as árvores sagradas. O que o texto diz? Apesar de eles sacrificarem a Deus, eles também estavam sacrificando a Baal nas árvores sagradas, que era símbolo fálico do balaísmo. Entendeu? Aí por isso a condenação. Então, veja só, o processo de um livro profético, em prosa, por exemplo, ou profecia, porque eu não sei, deixa eu explicar, corrigir algo aqui. Originalmente, toda profecia está transcrita da forma poética, tá, gente? A poesia, tem algumas bíblias aqui, que provavelmente quando chega no livro dos profetas, você vê que ele coloca em verso e não parágrafo. A Bíblia que colocou Isaías, Jeremias em verso e não em parágrafo, que ela está tentando corresponder ao estilo mesmo do hebraico, porque a profecia foi narrada na estrutura da poética hebraica e não na forma da prosa, como está nas nossas Bíblias. Tá? Então, essa maneira de você organizar a estrutura do texto é a mesma, tá bom? É a mesma. Então, num texto menor, você tem um trabalho menor. Num texto maior como esse, que tem 31 versículos, você tem, portanto, mais trabalho. Mas o método e o processo é exatamente o mesmo. Deu para entender? Então, se você usar esse tipo de estrutura que eu acabei de apresentar para vocês, você pode fazer um sermão expositivo, você pode fazer um comentário da Bíblia, um comentário de um livro da Bíblia, um comentário do capítulo da Bíblia, do jeito que você desejar. Tá bom? Vamos continuar então? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Agora, eu queria, só para encerrar aqui para vocês,
tem aí o contexto remoto, e eu quero aproveitar que meu tempo já está acabando, eu quero aproveitar para falar do contexto remoto, rapidinho, tem mais um tema ainda, eu tenho 10 minutos. O que seria, então, o contexto remoto? Vou voltar aqui para vocês aqui. O que seria, então, o contexto remoto? Vamos lá. Quando nós falamos do contexto imediato, que é a própria palavra ou versículo que eu estou lendo. Falei do contexto imediato, que é a sucessão de textos que antecedem, que são os textos que antecedem e sucedem o texto que eu estou lendo, dentro da estrutura de que o contexto de um versículo é o parágrafo, o contexto do parágrafo é o capítulo, e o contexto do capítulo é o livro. Muito bem. Quando nós falamos do contexto remoto, ele é formado pelas passagens que tratam do mesmo assunto. No contexto remoto, o que você procura é, dentro da própria escritura, outras passagens que são correlativas ao que você está pesquisando. Por exemplo, nós falamos da hipocrisia e do formalismo religioso que graçava em Israel no tempo do profeta Isaías, não foi isso? Com falsos sacrifícios, com pecados extraordinários, em tudo que está ali. Então, o que seria o contexto remoto? Você identificar, em outros lugares da Bíblia, o mesmo assunto. Aqui, a questão que você está procurando não é versículo, você está procurando assunto. Por que assunto? Para poder ilustrar o que você está dizendo. Quer ver um assunto semelhante ao que Isaías está condenando? Os filhos de Eli, em 2 Samuel. Que também executavam, pecavam, agiam de modo impróprio e mesmo assim continuavam sacrificando. Então lá os filhos de Eli, você tem um exemplo. Se você levar para Malaquias e você comparar a condenação que Malaquias faz dos pecados do povo de Israel do pós-exílio, são idênticos. Parece que você está ouvindo Isaías falando de novo. Então, o que seria esse tipo de contexto que nós estamos chamando aqui de contexto remoto? Não é a referência de um versículo, mas é o tema, o assunto que aparece. E esse assunto ele é importante para esclarecer o conteúdo, como é importante para você usar e exemplificar no sermão, ou no texto, ou na exposição da Bíblia, que esses eventos se repetiram dentro do contexto da Bíblia. É isso aí, tá bom? Então, para nós encerrarmos, que eu tenho 5 minutos. Tenho 5 minutos aqui, vamos ver aqui, deixa eu esperar aqui. Depois do contexto remoto, o que eu apresentei para vocês aqui, um dado que a gente precisa entender, foi o que eu coloquei aqui como contexto gramatical e lógico. Eu não vou ler o contexto gramatical e lógico, mas eu quero que você entenda o que eu quero dizer, tá? Quando nós falamos do contexto gramatical, está claro, inicialmente, presta atenção, está claro, inicialmente, que as nossas Bíblias, elas são traduzidas dos originais para a língua portuguesa. Nessa tradução, a Bíblia, os tradutores têm que transmitir esse texto dentro das regras gramaticais. Tem Bíblias, caso você não saiba, que elas não são traduzidas dos originais, mas elas são traduzidas de uma versão já existente. Por exemplo, Almeida corrigida da gráfica geográfica, né, da geográfica, Almeida corrigida
da Geográfica, ela não é uma Almeida que foi traduzida dos originais. Eles adquiriram uma Almeida de 1830, que pertencia a uns gráficos português, conhecido como Irmãos Baratas, e adquiriu esta Almeida corrigida de 1830, que tem o copyright aberto. Trouxe essa Bíblia para o Brasil, entregou na mão de alguns especialistas em língua portuguesa para que eles adaptassem aquela linguagem para a linguagem do português de hoje. Mas ela não é uma tradução do hebraico e do grego, ela já é uma tradução do português de Portugal de 1830. A mesma coisa, a Almeida século 21, da Vida Nova. A Almeida século 21 não é uma tradução do hebraico e do grego, embora os que colaboraram com essa Bíblia conhecessem o hebraico e o grego, mas a base da sua tradução não foram os originais hebraico e grego, mas de uma outra tradução de Almeida, que foi dada para alguns revisores. E esses revisores fizeram a revisão da língua portuguesa, chegaram a cotejar com o hebraico ou com o grego, mas a base da tradução foi uma tradução já existente da língua portuguesa. Então, nem sempre quando a Bíblia diz de acordo com os originais gregos e hebraicos, quer dizer que aquela tradução de per si foi traduzida do original hebraico e grego. Por exemplo, a Bíblia que a Igreja Universal usa é a Bíblia do Reina Valera, que era a Bíblia espanhola. Então ele pegou a Bíblia do Reina Valera, que é uma Bíblia espanhola, entregou a uma comissão de, eu acho que uns 10 ou 12 pessoas, se não me falha a memória, da UFRJ, o UERJ, no Rio de Janeiro, e eles passaram 10 anos traduzindo aquela Bíblia do espanhol para o português. Deu para entender? Então, a Reina Valera fez a tradução do hebraico e do grego para o espanhol. Mas a Bíblia do Reina Valera, que a Igreja Universal usa em português, ela é uma tradução do espanhol para o português. Como a Bíblia King James 1611. A Bíblia King James 1611, que eu fui um dos coordenadores dela aqui no Brasil, ela é a tradução do inglês para o português. Mas correspondendo o quê? A fidelidade da tradução da King James 1611. Isso serve para dizer para vocês o quê? Que nem todas as Bíblias que dizem que foi com base no original grego e hebraico, a tradução que você está, significa que foi realmente do original, porque algumas delas foram traduções que vieram de outras línguas. A Bíblia Mensagem. A Bíblia Mensagem para o português não é uma tradução do original grego e hebraico, é uma tradução do inglês para o português. Então, todo esse processo de tradução de uma língua para o português tem que ser traduzido em conformidade com a nossa gramática, com a sintaxe da nossa língua. E em função disso aí, é que nós falamos do contexto gramatical e lógico, porque a nossa língua, ela tem as suas especificidades, que eu chamo aqui de conectivos lógicos, que nos ajudam a compreender melhor a mensagem. Só para dar um exemplo, tá? Por causa do horário. E eu coloquei aqui, só para vocês terem um exemplo de algumas coisas, para você prestar atenção. Meu objetivo aqui não é dar aula de gramática nem de língua portuguesa. É apenas para destacar rapidamente umas questões que você vê na sua Bíblia, em português, e não se apercebe
pela naturalidade da língua, você fala essa língua, e você não se apercebe que aquele dado, daquela oração subordinada, daquele conectivo lógico que está ali presente, está ensinando muita coisa que, mesmo que você não conheça o grego ou o hebraico, você pode entender melhor também aquele texto. Eu separei aqui alguns conectivos lógicos, como aqueles causais, que são conjunções subordinadas que ligam uma oração principal a uma outra na relação de causa e efeito. Eu cito aqui, por exemplo, algumas que podem designar a razão ou causa pela qual algo acontece. Por quê? Por exemplo, em 1 João 2, 8 e 16, você vai encontrar 9 vezes a conjunção causal por quê. 9 vezes ele repete por quê nesses versículos. Quando João afirma que aquele que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, qual é a causa disso? Por que isso acontece? Ele diz, porque as trevas lhe cegam os olhos. Então, esse porquê é para determinar a causa. Então, ele está em trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai. Por essa razão, ele, portanto, não ama o seu irmão. E o motivo dele não amar os seus irmãos e não saber para onde vai é porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, esse porquê está dando a causa. Por causa, Paulo aos Coríntios afirma que o motivo pelo qual muitos nas igrejas estavam fracos e enfermos era porque não discerniam o corpo de Cristo. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. Enquanto o versículo 29 aborda a causa, o versículo 30, o efeito. Qual era a ideia? A igreja de Corinto, antes da ceia, fazia a festa agape ou ágape, que na língua portuguesa o ágape já está familiarizado, a festa ágape. Os cristãos que tinham recursos comiam, bebiam. Quando chegava na hora da ceia, eles já não conseguiam discernir mais o que estavam fazendo, porque já estavam embriagados. E aí Paulo vai dizer que em razão dessa embriaguez, em razão dessa falta de discernimento, é porque, aí ele vai dizer, é por causa disso que há entre vós muitos fracos e doentes. E os fracos e doentes que ele quer dizer são justamente aqueles irmãos que bebiam, comiam, faziam aquela festança e depois, na ceia, não sabiam discernir o que estava ocorrendo porque já estavam embriagados. Ele diz, por causa disso que eles estão doentes. Então, a causa. Tem também o porquanto, né, que vamos lá, o uso do conectivo causal porquanto refere-se ao julgamento sobre aqueles que não creem no Filho unigênito de Deus. No caso desse texto, né? Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. A causa, julgamento, morte, não é porque foram predestinados a isso, mas sim por uma decisão voluntária de não crer no Filho de Deus. Então, eu estabeleci aqui rapidamente, na Bíblia, quando você vê esses conectivos lógicos, como os que designam razão, por quê, por causa, por quanto, conclusão, portanto, assim, por isso, pois, adversidade, mas, contudo, porém, ainda, entretanto, senão, e comparação, assim como, assim também como, você deve prestar bastante atenção nessa linguagem, porque isso é o modo, o estilo próprio do autor expor o seu pensamento e concluir a sua ideia. Então, é possível, por exemplo, que tudo isso ali está no grego, tá? Que foi traduzido para o português, mas todas aquelas questões ali aparecem no grego. Você pode, por exemplo, definir o estilo de um autor do Novo Testamento
com os recursos desses conectivos, desses recursos que ele usa para expressar o pensamento dele. Então, eu não conheço o hebraico, eu não conheço o grego, mas esses conectivos lógicos podem lhe ajudar a entender o que o autor está querendo dizer. Deu para entender? Então, preste bastante atenção. Você viu essas coisas? Você sublinha na sua Bíblia mesmo, porque aquilo é importante mesmo. Amém? Então, quem tem o livro Hermenêutica Fácil e Complicada, eu tenho um capítulo inteiro que eu explico cada um desses detalhes, um por um. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês. Essas questões, por causa, porque, portanto, que a gente chamou ali de conectivos lógicos, varia de Bíblia a Bíblia. No original, eles aparecem. Mas, por exemplo, uma adversativa no versículo, o autor pode colocar mais, pode colocar porém, pode colocar contudo, pode colocar entretanto. Então, pode variar do recurso, mas no grego é uma forma só, entendeu? Então, no grego fica mais fácil. Só que em português você pode traduzir de várias formas, mas no grego elas sempre vão permanecer daquela mesma forma. Então, às vezes, uma Bíblia não usa esses mesmos recursos que a outra, usa diferente, ou então uma nova edição da Bíblia modifica esses recursos. Aí que você tem que ficar bem acostumado e familiarizado com isso. Bom, meus irmãos, então nós encerramos essa nossa aula e espero que o pouco que a gente comentou aqui tenha ajudado a você ter uma visão melhor da estrutura do texto da Bíblia e do modo correto de interpretá-la. Deus vos abençoe.